Mas uma coisa que eu queria entrar antes, rapidinho, é só... O que você falaria hoje para um cara que já é crente, um cara que ama Jesus, tal, por exemplo, a galera do Pockets, universitários. Mas o cara, ele quer ter uma vida profissional, assim, bem-sucedida, muitos títulos, muitas coisas incríveis, igual você teve. Porque o senhor foi ao contrário, você viveu tudo isso, depois Jesus entrou na história. O que você falaria para ele entender que ele pode passar por tudo que você passou, que foi um monte de luta, um monte de dificuldade, com certeza, só que ele tem Jesus. Qual que seria a diferença? Que eu tive uma revelação de Deus Pai tão forte na minha vida e do DNA que ele tinha de excelência, de ser criativo e de influência e de poder, que, cara, quando eu entendi que eu simplesmente... ele estava me oferecendo isso porque eu era filho dele, isso me deu uma ousadia muito maior no trabalho, mas muito maior. E aí eu entendi que não foi por mim, it's not about me, foi porque ele queria fazer através de mim. E várias das coisas que eu sei hoje que tá acontecendo, que tá sendo, pessoas estão sendo impactadas. Então hoje as pessoas olham e falam, mas ele faz tudo isso, mas ele faz com tanta excelência, mas ele consegue, porque eu sei que foi Deus e por um propósito. Motivação. Então isso é muito importante, de ter essa revelação de Deus Pai, claro, de Deus temor também, mas a revelação de Deus Pai foi muito forte para eu me posicionar no mercado de trabalho e realmente praticar a igreja e reino lá. Legal. Sim. Vou contar uma história também depois para vocês de como isso, assim, médicos da minha equipe se converteram. Então, eu oro pelos pacientes também, como isso também E, por exemplo, uma vez eu fui dar aula recém-convertido, aquela sede de apaixonado por Jesus, e eu via muito essas histórias do Dudu, mas muito de sobrenatural. Eu falei, Deus, isso, sei lá, 2, 3 meses de conversão, e eu já tinha lido Atos, e eu falei, fiquei enlouquecido com Atos. Exatamente. Porque médico lê Atos, cara, sério, Atos real, ainda mais... Escrito agora, por um médico. Então, agora pensa exato. um médico lendo Atos, a cabeça de um médico lendo Nossa, Atos. que demais isso. Aí eu falei assim, tá, bizarro. Deus, se Atos existe, eu vou viver isso. Nossa. Eu quero viver isso daqui. Que Porque fantástico, esse acesso aqui a gente já tem, então eu quero isso daqui. Me convidaram para dar uma aula no Hospital do Câncer de Barretos. Eu falei assim, Deus, eu quero viver Atos. Não sei o que vai acontecer lá. E aí, a pessoa que me convidou, o pai dela estava na UTI, internado, e ela me mandou uma mensagem, Diogo, não vou conseguir ir na sua aula, desculpa, mas vai estar todo mundo esperando no anfiteatro do Hospital do Câncer de Barretos, e eu fui dar aula sobre músculo e câncer, que tinha sido a minha linha de pesquisa. Sim. Mas desculpa, porque a minha família tá vindo do interior, e eles vão vir só para despedir do meu pai, porque já colocou ele em que a gente chama de cuidados paliativos. Tipo, futilidade de tratamento. Tá na UTI, então ele dialisou. Então já há dias ele não tá mais dialisando, porque o rim não funciona. Então a pressão não tem mais. Então tá só esperando a minha família para despedir. Aí eles vão desligar a sedação, porque a gente entende um pouco do processo de cuidado paliativo, que ali era totalmente fútil. Tudo bem. Falei pra ela, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí eu fui com isso no voo, pensando. Cheguei lá, sério. Assim, primeira vez que eu fui dar aula, acho que convertido para um público grande. Aí eu falei, pessoal, antes de começar a aula, vamos todo mundo levantar e eu vou fazer uma oração. E aí, independente da sua religião, a gente vai fazer uma oração pro pai da Amanda, que tá lá na UTI. E Deus pode fazer o que ele quiser, porque Deus pode fazer. O maluco pregou, velho. Gente, amei! E eu só falei isso, Rafa. E aí eu falei, fiquem em silêncio Tão um minuto. simples, né, mano? Isso. E eu falei, Deus, cuida do pai dela, que se for da sua vontade, você vai tirar ele de lá. E aí, terminou a aula, 1 hora de aula, eu voltei para São Paulo, não encontrei com eles. E aí, de madrugada, meu telefone começou a tocar muito. E era a Amanda. Eu falei, cara, o pai dela morreu. E aí, quando eu atendi, eu falei, Amanda, o que foi? Ela falou assim, Diogo, fiquei sabendo que você orou pelo meu pai, fez uma oração. E ele era o mesmo anfiteatro que estava no hospital. E ele estava na UTI. Tá. Eu falei assim, sim, Amanda, por quê? Meu pai acordou da sedação. Vi um anjo. Meu Deus, velho! E provavelmente ele vai ter alta da UTI. Ele viu um anjo? Cara, eu falei assim, mano, sério? E aí eu falei assim, Deus, eu tô arrepiado. Mas Atos existe, porque eu queria fazer isso. E eu fiz uma oração tão simples. Eu falava assim, Deus, eu vou colocar o meu coração aqui.
E real, né? Porque tipo, você fez a oração Nossa, simples, mas era velho. real. O seu coração era real. Mas gente. Deus é Não, então de simples, verdade, João, mas isso é Deus demais. estava assim também tão preocupado. Eu vejo não só o detalhe com a família, o que ele quer impactar, mas comigo, que tava querendo saber dele processo, que eu tava naquela Ele resolveu os dois no lados, início, tá? sabe? Fé e É lá. isso que eu tô Aquilo lá falando, tipo, consolidou um negócio pra você. não, e aí, né? Rafa, no telefone ela falou assim pra mim, mas mais do que o meu pai sair, porque ele já tava muito mal e a gente já tava muito preparado pra isso. Você resgatou minha fé. Aí eu falei, cara, tem alguma isso. coisa aí que o tá acontecendo. milagre é pra gerar fé, exatamente. Nossa, mano, que história, velho. Essa foi, Que história bizarra. essa foi forte. E eu acho lindo porque eu vejo muita gente que, cara, a pessoa tem a fé, tá lá no mercado de trabalho, estudando ou não, e fica escondendo. Porque assim, uma coisa é você querer. Você não pregou lá. Não, nada, não mas fiz você pregação convidou nenhuma. Jesus para aquilo que você Não, estava é fazendo. forte.